muito bem-vinda e hoje cá estamos nós para falar sobre as 4 fases, ou seja, sobre o caminho que te vai levar a ir do zero até aos 5.000 euros por mês, ok? Portanto, se tu és empreendedor online, se tu tens um negócio online, se tu és nutricionista, se és coach, se és terapeuta, se és mentora ou até psicóloga, portanto, esta é uma live para ti. Portanto, hoje em dia eu trabalho muito com este tipo de empreendedoras que realmente estão cá para ajudar os outros e, de facto, muitas vezes nós acabamos por ter crenças limitadoras, não é? Pensamentos que nos podem limitar do género, estamos aqui para ajudar, então não podemos cobrar pelos nossos serviços, ou há aqui uma grande dificuldade em vendermos, não é? Portanto, há muitas pessoas que me dizem, Teresa, eu não quero fazer uma venda agressiva, Teresa, eu não quero estar sempre a vender, Teresa, como é que eu lido com todos estes bloqueios na hora de vender? E eu quero te dizer aqui uma coisa, se tu tens bloqueios na hora de vender, provavelmente isso está a acontecer porque tu tens um padrão de agradar os outros, ok? Ou seja, o que é que isto significa? Significa que se tu achas, não quero ser agressiva a vender, eu tenho bloqueios em vender, significa que tu tens um padrão de querer agradar os outros, ou seja, tu não queres incomodar os outros, tu tens medo de magoar os outros, tu tens medo daquilo que os outros vão pensar sobre ti. Tu tens medo de desagradar o outro e é por isso que muitas vezes tu acabas por bloquear na parte da venda, ok? Então, claro que todos estes bloqueios têm que ser superados e também temos de ir aqui à parte da estratégia propriamente dita. Então eu hoje vou falar aqui um bocadinho sobre as 4 fases, no fundo, e gostaria já de iniciar pela primeira fase, ok? A primeira fase é criares uma base. E eu já te estava a falar aqui de algumas coisas que tu vais ter que superar nesta fase da base. O que é a base? É criares, não é, o resto do chão, é teres qualquer coisa para levantar, teres o terreno fértil onde vais colocar a tua estrutura. Então, de facto, criar uma base é ter redes sociais, teres umas redes sociais profissionais, portanto, começares a criar conteúdos e começares, acima de tudo, a te libertar do medo de vender e a libertar-te também do medo da exposição, ok? Estes 2 medos vão nos perseguir muito, principalmente nestas 2 primeiras fases. A primeira é a base, a segunda fase é a fase da estrutura. E nessas 2 fases, o medo de vender e o medo da exposição vão bater forte, ok? Então, a fase aqui da base, tu tens de saber quem é que é o teu cliente ideal, para quem é que tu estás a comunicar, como é que tu podes criar conteúdos que vão falar com essas pessoas, mas não são só conteúdos que a pessoa pesquise no Google ou que pesquise na internet, ou seja, tu tens de criar conteúdos que a pessoa consiga perceber a tua personalidade, perceber a tua história, quem é que tu és, quais é que são as tuas origens, de onde é que tu vieste, porque é que tu estás a falar sobre estes temas, ok? As pessoas têm de entender qual é a tua história. Elas têm de saber determinados episódios específicos da tua história. Vais ter que libertar o medo da exposição, e o medo da exposição está muito relacionado com o quê? Com o medo do julgamento, com o medo da crítica. Então tu tens medo de fazer uma live, ou tens medo de expor algum episódio da tua história mais pessoal e mantens-te na parte técnica, não é? Porque tu tens medo da crítica, tens medo do julgamento. Ou seja, tu tens medo sobre o que é que os teus familiares vão dizer. O que é que os teus amigos, o que é que os teus pares vão dizer? O que é que as tuas colegas de profissão vão começar a dizer sobre ti? O que é que tu própria vais começar a dizer sobre ti? Será que tu te vais criticar o teu sotaque? Na altura, eu tinha muito esta questão comigo. Eu criticava o meu sotaque, eu não gostava da forma como eu falava. Então, será que vais criticar o teu sotaque? Vais criticar a tua imagem? Quantas e quantas de nós é que também não criticamos a nossa imagem? Ok? Vais criticar o quê? Vais ver o teu vídeo, no início eu fazia isto, no início eu gravava um vídeo, fazia uma live e ia ver do início até ao final. Imaginem, eu ia ver o meu próprio vídeo do início até ao final e ficava ali a me julgar e ficava ali, isto não está bom, isto não está bom, isto não está bom. Ficava ali a rebaixar. Hoje em dia, bem, eu, entre aspas, nem quero saber, eu ponho o vídeo, ponho a live, está feito, ou seja, eu sei que dei o meu melhor, sei que a mensagem vai passar, não é? E tenho essa certeza absoluta, não tenho que estar ali a ver milimetricamente o vídeo e não sei o quê, não, é o que é, portanto, então hoje em dia, lá está, e o que é que tu vais ter que desbloquear aqui? Vais ter que te sentir à vontade na tua pele, tens que sentir à vontade contigo mesma, com a forma como tu falas, porque às vezes o facto de nós não nos ouvirmos falar e de repente num vídeo começarmos a ouvir a nossa voz pode sim ser um bocadinho estranho, mas de facto tu tens que te habituar à tua forma de falar, habituar-te a ver-te no formato vídeo, no formato live e a não querer saber sobre o que é que os outros pensam sobre ti.
A única pessoa que tu tens de realmente agradar, e não é só agradar, é impactar de verdade, são os teus potenciais clientes e os seguidores que te seguem e que têm aqueles problemas sobre os quais tu vais estar ali a falar. Então, de facto, nesta primeira fase, que é a base, tu vais ter de alinhar as tuas redes sociais, comunicar para uma pessoa em concreto e vais ter que te libertar do medo da exposição, o que significa que vais ter que te libertar do medo da crítica, ok? Vais ter que treinar. Quanto mais tu praticares, melhor. Fazeres vídeos, gravares reels, fazeres lives. Portanto, aqui não há segredo. É prática. Tu até podes utilizar o chat GPT hoje em dia para colocares lá o que é que tu vais dizer ou para te dar ali umas ideias no teu script. Portanto, enfim, podes ter aqui uma série de ideias que a internet hoje em dia nos permite ter, mas de facto, para te libertares do medo da exposição, tens que libertar do medo do julgamento, ok? Para te libertares do medo de vender, vais ter que libertar do padrão de seres a boazinha, do padrão de quereres agradar toda a gente, porque senão tu não vais conseguir vender nada, nem vais conseguir divulgar, nem dizer os preços, nem dizer aquilo que tu tens para entregar aos outros. E de facto, quando tu deixas de vender de uma forma mais ativa, através de um story, através de um post, através de uma mensagem privada, tu estás a deixar de servir a humanidade, estás a deixar de servir os outros. É como se tu tivesses a colocar o foco só em ti e não a colocar o foco no outro. O que é que o outro precisa? Está lá presente para as pessoas, mesmo nesta fase inicial, em que estás a construir mais conteúdos, estás-te a expor mais, estás-te a libertar destes padrões que muitas vezes são muito desafiantes. E muita gente desiste aqui, ok? Então, se tu estás nesta fase inicial, nesta fase da base, de construir uma base, continua a praticar. Quanto mais vezes tu praticares, mais fluido será para ti. E, acima de tudo, pensa que tu estás a contribuir para a vida de alguém. Tu estás a contribuir para a evolução da humanidade. Tu estás aqui presente para resolver um problema, para entregar uma solução ao outro. Então, nunca te esqueças disso. Porquê é que tu estás a fazer aquilo que tu fazes? É para os outros. Não é só sobre ti. É mais sobre o outro do que sobre ti. E eu quero que isto fique bem claro, ok? Porque só assim é que vais conseguir realmente dar aqui a volta à situação. Boa? Nesta primeira fase, na fase da base, normalmente aqui é uma fase de alinhamento de produtos, é uma fase de alinhamento, portanto, dos teus serviços e é uma fase onde as vendas vão acontecer por venda através de mensagem privada. Ou seja, nesta primeira fase bem inicial, tu podes ter um programa individual, podes dar consultas e aqui as vendas vão acontecer de um para um, não é? Ou seja, vais criando conexão com as pessoas, vais vendendo ali por mensagem privada, vais conhecendo as necessidades dessas pessoas, o que é que elas precisam, que tipo de ajuda é que elas necessitam e vais também começar a alinhar, portanto, os teus programas individuais ou em grupo ou até produtos digitais ou até perceber necessidades para serem criados estes produtos digitais. Portanto, nesta primeira fase é uma fase de muitos medos, é uma fase onde tens de te permitir, não é? Colocar cá para fora a tua voz, exprimir-te, ganhares coragem e começares a vender ali de um para um. Qual é que é a segunda fase aqui do nosso caminho? A segunda fase tem a ver com estrutura. E na parte da estrutura significa que tu até já tens alguns clientes e agora tu queres criar mais estrutura para conseguires vender mais facilmente, ok? Eu costumo sempre dizer que para venderes mais facilmente tens que te preparar. E o que é esta preparação? São as nossas estratégias de venda. E que hoje em dia eu recomendo 3 grandes estratégias de venda, ok? Ou seja, consoante aquilo que tu também estiveres a vender, porque há estratégias para certos programas e serviços e há outras que funcionam melhor com outro tipo de serviços. Então, por exemplo, programas individuais. Nos programas individuais, a melhor estratégia é a sessão zero, ok? É o convite para uma sessão zero e tu conseguires todos os meses, portanto, teres ali algumas sessões zero, que são sessões gratuitas, onde falas com as pessoas e realmente no final há a venda do teu programa individual, que é um programa com valor superior a 300 euros. Depois temos aqui a outra estratégia de vendas, que é a live de vendas. A live de vendas é uma estratégia que pode ser interessante para venderes consultas, programas em grupo, programas individuais, produtos digitais. A live de vendas dá para tudo, ok? Literalmente. E depois temos aqui a outra estratégia que tem a ver com
Anúncios pagos, ou seja, fazer publicidade paga e vender diretamente através de publicidade paga. E aqui nós utilizamos a questão do produto digital, que pode ser utilizado, onde pode ser utilizada esta estratégia, como é um produto com valor de entrada, com valor assim de baixo ticket, então através de publicidade paga vais chegando a mais e mais e mais pessoas e de facto as pessoas, não é? Elas muitas vezes nem precisam de te conhecer se tu tiveres uma boa página de vendas, se tiveres uma boa estrutura, uma boa estratégia, um bom produto, elas vão querer comprar logo e já. Se tiveres um bom criativo, não é? Portanto, boas imagens, bons vídeos, elas vão querer comprar imediatamente ali um produto até 30 euros, vão querer fazer e mesmo que não te conheçam, portanto, elas vão querer ter acesso a essa solução. Então, de facto, estas são assim as 3 estratégias que eu mais recomendo. Existem aqui umas outras, mas estas são as 3 estratégias-chave, ok? Sessão 0 para venda de programa individual, live de vendas, podes ter aqui a venda de vários tipos de serviços e programas e anúncios pagos diretamente para a página de vendas, para o checkout de um produto digital com valor inferior a 30 euros. Então, no fundo, nesta segunda fase, que é a segunda fase de estrutura, nesta parte da estrutura tu vais ter de alinhar estas estratégias de venda todas ou algumas, consoante aquilo que tu vais estar a vender. É importante também nesta segunda fase tu estruturares a tua escada de produtos, ou seja, não teres apenas um serviço ou não teres apenas um programa e teres pelo menos 3, ok? Eu recomendo pelo menos 3, há pessoas que podem ter 2, há pessoas que podem ter um pouco mais, portanto vai depender também do tipo de cliente que tu ajudas e das várias fases onde tu dás apoio a esses clientes, ok? Então, no fundo, nesta segunda fase, que é a segunda fase de estrutura, tu vais estar aqui, portanto, a criar as tuas estratégias de venda, a alinhar essas estratégias e a colocá-las em prática, a criá-las do zero e a colocá-las cá para fora. Esta fase da estrutura é uma fase que dá muito trabalho, ok? Ou seja, esta é uma fase que realmente tu tens que ter um método, tens que procurar ajuda, tens que procurar ajuda de alguém que te dê um passo a passo. No meu caso, eu dou o passo a passo de cada uma destas estratégias, porque realmente tu até podes ir fazer sozinha, mas muitas vezes tentar sozinha tu não vais perceber tudo o que está por detrás de cada uma destas estratégias e depois na prática não vais estar a aplicar nem sequer 20% do que estas estratégias exigem que seja aplicado, ok? E tu não vais conseguir, se tu não tiveres esta estrutura criada, como é que tu vais para a terceira fase? Dificilmente, ok? Então é isso. Segunda fase, recapitulando, criares as tuas estratégias de venda, live de vendas, sessão 0 e anúncios pagos são assim as 3 grandes principais estratégias, porque tu não vais vender só através das redes sociais, nem só através da mensagem privada, como fazias numa primeira fase, ou seja, aqui na segunda fase já exige uma estrutura maior e mais bem consolidada, já exige também que tu comeces a investir mais em publicidade paga. Numa primeira fase, basta promover diretamente no Instagram, mas numa segunda fase já não. Numa segunda fase do teu negócio online, tu já vais ter de investir em anúncios pagos através do gestor de anúncios e terás sim de saber criar uma estratégia de anúncios através lá do gestor de anúncios. Portanto, terás de saber efetivamente que tipo de criativos de anúncios é que tu vais criar, qual é a estratégia que tu vais utilizar, como é que tu vais fazer captação de leads para uma live de vendas, como é que tu vais colocar 100 pessoas, 300 pessoas a se inscreverem no teu workshop gratuito, ou seja, na tua live de vendas, como é que tu vais criar campanhas específicas para vender diretamente um produto digital. Tudo isso precisa realmente ser muito, muito bem alinhado. Hoje em dia, o meu foco principal em trabalhar com as minhas alunas até está mais aqui nesta segunda fase. Eu também ajudo em todas as outras fases, portanto, hoje em dia eu sou mentora de empreendedoras e eu ajudo empreendedoras do 0 até aos 5.000 euros por mês, mas nesta segunda fase é onde eu atuo com mais precisão e com mais intensidade, ok? Então, depois de teres a tua estrutura montada, será que já está? Será que basta? Não, não basta. Vamos para a terceira fase. Qual é esta terceira fase? Esta terceira fase é uma fase também muito desafiante, porque é a fase da consistência. E adivinhem, o ser humano odeia consistência, não é? Ou seja, nós precisamos da consistência, mas não gostamos muito da consistência. Então é aqui na consistência que eu digo às minhas alunas, olha, já criaste a tua live de vendas? Muito bem. Então repete agora 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes durante um ano. Consegues? Não sei, Teresa, mas... E às vezes aqui
Elas deixam andar, adiam, procrastinam, de repente fazem um mês, de repente já não fazem passado 2 meses e depois a coisa acaba por descambar, ou seja, desmotivação, quebra de energia, quebra do foco. Então esta parte aqui é importantíssima, ou seja, não basta só teres uma estratégia, tu vais ter de replicar e repetir várias e várias vezes. É a mesma coisa com a estratégia dos anúncios pagos para vender produto digital, ou seja, tu não podes, por exemplo, criar uma campanha de vendas lá no gestor de anúncios e vender o teu produto digital e no mês seguinte não vender, não é? Ou então daqui a 3 meses não venderes, ou seja, tu tens que realmente replicar essa estratégia várias e várias vezes. E aqui na parte da consistência temos de fazer o quê? Otimizar. Ou seja, tu vais precisar de criar as estratégias, mas também otimizar. Será que aquela live de vendas foi bem criada? Será que eu poderia otimizar? Eu consegui criar conexão com as pessoas, sim ou não? Eu consegui gerar desejo? As pessoas compraram? O que é que faltou? Que objeção ou que dúvida é que faltou eu desconstruir? Nas campanhas de anúncios, ok, os criativos estão bons, aquela imagem, aquele vídeo estão bons, os públicos para quem eu selecionei estão bons, não estão? O que é que eu preciso otimizar? Nas minhas páginas, não é? Página de vendas, página de captação de leads. Que frases é que eu tenho que mudar nestas páginas? Que frases é que eu poderia acrescentar e que poderiam ter o maior impacto? Então, nesta terceira fase, é a fase da consistência, mas também é a fase de otimizar, é a fase também de onde podes colocar mais dinheiro em publicidade paga, porque tu já tens uma estratégia validada que funciona para ti, então podes duplicar ou triplicar o teu investimento. Se tu estavas a investir 100 euros para captação de leads numa live de vendas, agora se calhar convém investir 200 euros ou 300 euros para triplicares também os teus resultados, ok? Então, de facto, há aqui uma maior expansão. Há também aqui a tal criação de estrutura e nesta criação de estrutura tu podes querer começar a delegar, ok? Nesta terceira, mas é só nesta terceira fase, ok? O que é que eu vejo a acontecer? Eu vejo muitas empreendedoras a delegar as coisas na primeira fase ou na segunda fase. Não, tu só deves delegar coisas na terceira fase, que é quando tu já estás a faturar, é quando tu já tens clientes, é quando tu já tens várias fontes de rendimento e é quando tu já vais ter, no fundo, um ordenado para ti própria e um ordenado para pagar a outra pessoa, não é? Ou seja, porque tu não queres delegar a uma assistente virtual, a um gestor de tráfego ou a outras pessoas, tu não queres delegar nem pagar a outras pessoas recorrentemente se tu própria não estás a faturar um determinado, não é, patamar financeiro. Ou seja, tens que faturar um X valor para poderes então também pagar outras pessoas. Na primeira e na segunda fase, qual é o investimento que eu mais recomendo? Em publicidade paga, mas também em investires em mentorias, investires em mentores, investires em estrategistas, pessoas que te possam ajudar a criar todas estas estratégias, ok? Então, nestas primeiras fases, eu contrataria alguém para me ajudar na parte estratégica e só nesta terceira fase, onde eu já tivesse a estratégia montada, aí sim eu começaria a delegar algumas partes que outras pessoas podem criar por mim, ok? Então, nesta terceira fase é isto, é consistência, é também permitir-te perceber sempre como é que eu posso ter mais lucro sem me sentir sobrecarregada. Esta parte aqui vai ser essencial, porquê? Porque há pessoas que de repente começam a ser bem-sucedidas, começam a ter mais clientes e de repente começam-se a sentir totalmente sobrecarregadas, começam a perder energia, começam, portanto, a ter mais clientes e depois já não querem ter esses clientes e ficam extremamente irritadas, aborrecidas, portanto, entram ali num ciclo de quero, mas não quero. Por isso é que, antes mesmo desta terceira fase, é importante tu teres consultas e programas individuais, mas também teres programas em grupo e produtos digitais, porque lá está, nesta terceira fase, o teu objetivo é limitar e colocar mais limites aos teus programas individuais, às tuas consultas individuais, a quem tem acesso a ti de um para um e começares a expandir os grupos e começares a expandir quem entra nos produtos digitais, ok? Mas essa terceira fase só vai acontecer se as outras estiverem muito bem consolidadas. Há muitas pessoas que querem saltar logo para aqui e não há consistência nas outras fases, ok? Então é isto. Mais coisas. Nesta terceira fase, o que é tão importante? É esta pergunta de como é que eu posso ter mais lucro de forma a que isto seja equilibrado para mim e que eu não me sinta sobrecarregada. O que é que eu posso eventualmente começar a delegar?
E como é que eu posso criar mais limites e também ter mais descanso? Porque nesta terceira fase, realmente é uma fase onde a sobrecarga ela pode vir de uma forma muito forte. E se tu não és organizada, se tu tens muita desorganização à tua volta, caos no teu negócio, sentes-te perdida, nesta terceira fase tu até já podes ter uma agenda cheia, podes ter clientes nos vários produtos que tu tens, mas tu vais te sentir completamente drenada. Então aqui, organização, ordem, limites, estrutura. Eu chamo esta fase a fase da consistência e ao mesmo tempo aqui permitir-te descansar mais, que parece meio contraditório, porque vais ter provavelmente mais horas de trabalho preenchidas ou não, vai depender também do teu modelo de negócio, se tu focas mais no individual ou se focas mais nos grupos e nos produtos digitais, mas isso já é uma escolha tua. Mas lá está, descansares mais nessa fase vai-te ajudar a servir mais as pessoas. Quanto mais tu dás ao outro, mais tu tens que te dar a ti mesma. Combinado? E depois temos aqui a última fase, que é realmente tu chegares aos 5.000 euros por mês. E como é que nós então chegamos a esta quarta fase? Primeiro, tudo isto que eu falei anteriormente tem que estar muito bem alinhado, senão tu não vais chegar aqui de uma forma, não é? Portanto, equilibrada para ti. Então, nesta fase, nesta última fase, o que é que acontece? Tu vais ter de começar a aumentar os preços, ok? Não há volta a dar. Nesta quarta fase é a fase de expandir e escalar. Então, para tu conseguires realmente, nesta fase, alcançar o maior volume a nível financeiro, tu vais ter de diminuir o acesso que as pessoas têm a ti, mas criar o maior impacto. O que é que isto quer dizer? Não é? Eu vou voltar a repetir esta frase. Apontem esta frase que é muito importante. Na última fase, que é para tu conseguires os 5.000 por mês, tu vais ter de diminuir o acesso direto que as pessoas têm a ti e criar o maior impacto. Isto significa que tudo o que sejam programas individuais ou consultas individuais, tens de aumentar os preços nesta quarta etapa. Tens de aumentar os preços, ou seja, menos pessoas vão estar contigo no individual. Ok? Então, onde é que as pessoas vão estar mais contigo? Nos grupos e nos produtos digitais. E tu aqui, eventualmente, depois também podes começar a criar uma equipa, não é? Podes começar a criar uma equipa tanto para trabalhar no individual como para trabalhar contigo e dar suporte a estes grupos ou dar-te suporte aos produtos digitais, mas começas a receber muitas mais pessoas. Então, no fundo, tu tens muito mais impacto, mas tens muito menos pessoas a estarem contigo de um para um e diretamente a terem acesso à tua energia. E quem tem, paga um valor bem mais elevado. Provavelmente o dobro ou o triplo do que estavas a fazer lá atrás. Mas atenção, não vais aumentar valores sem estares na quarta etapa. Eu vejo muitas empreendedoras a cometerem este erro. Ainda estão ali no início, na base, ou ainda estão aqui na estrutura e já querem aumentar valores. Não. Passado 1 ano e meio, passado 2 anos, é que tu vais aumentar valores, ok? Seguindo estas fases todas. Claro que eu digo que isto pode acontecer no espaço de 2 anos e meio, 3 anos, não é? Ou seja, tendo em conta aqui este percurso, mas pode demorar mais tempo. Se tu não tiveres muito dinheiro para investir em publicidade paga, se tu não tiveres dinheiro para investir em estrategistas, mentores que te possam ajudar nesta fase inicial, se tu não tiveres, portanto, capacidade de ter vários tipos de produtos, não é? Ou seja, enfim, vão depender aqui de vários fatores. Mas na minha perspectiva e seguindo aqui estas minhas, ou seja, este meu passo a passo e com estes requisitos todos, aqui na quarta etapa tu estás sim preparada para aumentar os preços, mas só na quarta etapa. Combinado? Nesta quarta etapa, então, o que é que vai ter que acontecer? Tu vais ter que libertar a tua necessidade de reconhecimento. Vais ter que trabalhar muito bem no teu ego, porque aqui as coisas já não vão depender só de ti. O que é que isto significa? Significa que tu não vais poder controlar os resultados das pessoas como controlavas quando estavas lá atrás. Aqui, a tua postura tem que ser totalmente diferente. Tem que ser uma postura de impacto e não a postura de ter reconhecimento das pessoas ou elogio direto. Provavelmente até vais ter mais feedbacks, vais ter mais testemunhas das tuas clientes, mas tu tens de libertar a tua necessidade de controlar os resultados das tuas clientes, libertar a tua necessidade de reconhecimento, de te sentires assim tão, mas tão especial. Ou vais ter alguém a dar suporte a um grupo que não és só tu, então vais ter que partilhar também, no fundo, esse impacto que tu estás a gerar também com outras pessoas.
Então as pessoas, elas deixam de olhar só para ti, elas passam também a olhar para a tua equipa, elas passam a olhar para a tua empresa, elas passam a olhar, não é, para ti de uma outra forma totalmente diferente. Então aqui diminuires o teu ego é fundamental. Ou então se tu crias uma equipa a nível individual, tu também começas a partilhar o teu método com outras pessoas, não é? Com outros profissionais e deixas de ser só tu a dar a cara, é a tua equipa que também está ali a dar a cara. Mais coisas sobre esta quarta fase. Portanto, acho que já falei aqui dos principais. Claro que aqui na quarta fase, investir ainda mais em publicidade paga. Então, se tu já investias aqui 300 euros, agora é começares a investir 600 euros para uma captação, para uma live de vendas. Ou investires 1000 euros para captar leads para a live de vendas. Ou seja, aqui é mesmo ires ali ao patamar dos 1000 euros para conseguires também facilmente ter aqui picos de inscrições, não é? Principalmente de produtos digitais, programas em grupo nestas fases. Provavelmente aqui a parte das sessões zero, se tu eventualmente tens a sessão zero como estratégia de vendas para vender programas individuais, se calhar já não és tu que vais fazer as sessões zero, podes contratar alguém, um closer ou um fechador de vendas, portanto, que te vai ajudar a fazer essa parte e tu podes treiná-lo ou podes ter alguém, não é, que conheça alguém que sabe fazer sessões zero para contratares e fechares as sessões, ele fechar as sessões por ti. Normalmente esta pessoa recebe uma comissão por cada fecho, ok? Então é desta forma que funciona, para tu começares a expandir e a escalar. Nos produtos digitais, provavelmente tu andavas a receber 20, 50, 60, 100 pessoas. Nesta fase dos 5.000 euros mês, tu já vais receber 200, vais receber 300, vais receber 500, ou seja, é uma escala aqui muito, muito maior. É quase como se, nesta última fase, tu deixas só de produzir conteúdos para as redes sociais e tu começas a produzir conteúdos para as pessoas que te estão a pagar, ok? Só que isto é tudo uma escada. Isto é tudo uma escada e tem que ser feito, obviamente, com passo a passo. A nível de mindset, o que é que vai ter que acontecer ao longo destes 3 anos? Porque eu acredito que tu não chegas aqui ao final deste patamar, não é? Não vai acontecer no espaço de um mês, não vai acontecer passado 3 meses. Esta parte da base, a primeira fase, eu diria que, por exemplo, no meu caso, para eu desenrolar as lives, eu demorei 9 meses. Então, nesta parte da base, eu acho que é a parte mais desafiante e difícil. Se tu não sabes o que é a parte da base, depois vais ver aqui a gravação desta live. Então aqui há algumas pessoas a entrar agora e que se calhar não estão por dentro do tema, mas depois podem ver a gravação. Então, na primeira fase da base, realmente é importante, tu se calhar vais demorar 6 meses aí, ok? Vais demorar 6 meses nessa parte da base. Na parte da estrutura, se tu fizeres diretamente um trabalho comigo, hoje em dia eu tenho mentorias individuais para trabalhar cada uma destas estratégias. Podemos trabalhar 3 meses juntas ou no espaço de 6 meses fazer 3 mentorias individuais e de forma intensiva conseguimos alavancar isto. Então, colocamos aqui em cima da mesa mais 6 meses. Já temos 1 ano. A outra etapa é a terceira etapa, que é a da consistência. Aqui, se tu quiseres, tu podes vir para a mentoria em grupo que eu tenho, é a mentoria Crescimento Infinito. Tu já tens estratégia, vais então ganhar a consistência e ganhar o compromisso de replicar e replicar e replicar e replicar várias e várias vezes, ok? Então podes ficar na mentoria durante 6 meses ou durante 1 ano, depois podes voltar a renovar. Então temos aqui 2 anos. E depois, sim, estás preparada para ir para uma mentoria individual que eu tenho, para te levar aos 5.000 por mês, que lá está, podes fazer 6 meses e depois voltar ali a renovar a mentoria individual comigo. E aqui trabalhamos juntas durante 6 meses, 1 ano, aquilo que for necessário até tu alcançares os teus 5.000 euros por mês. Mas isto é tudo um processo, ou seja, um processo de 3 anos pelo menos, ok? Até tu conseguires evoluir em todos estes patamares. E ao longo destes patamares todos, o que é que tu vais necessitar a nível de mindset? Tu vais precisar de confiança, muita confiança. Vais precisar também de comunicação, trabalhar na tua comunicação. Vais precisar também de trabalhar no teu relacionamento com as pessoas. Se tu és uma pessoa que tem um ego assim muito exacerbado, tal como eu, não é? Portanto, vamos ter que trabalhar muito na nossa relação com as pessoas, vamos ter que trabalhar muito na compreensão que temos com o outro, na compaixão que sentimos pelo outro. Eu era uma pessoa que eu ficava extremamente irritada quando alguém não tinha resultados, quando alguém não aplicava aquilo que eu sabia que era para aplicar. Eu não tinha paciência para com os outros, então eu tive que... Calma, Teresa, vamos melhorar isto,
trabalhar também aqui a parte emocional das pessoas, o mindset. Vamos perceber que não é só estratégia, o mindset também vai alterar a forma como tu fazes as coisas, porque às vezes tu já sabes o que é que tem que ser feito, mas não estás a fazer. Porque é que a pessoa não faz? A nível comportamental, a nível mental, temos que mudar o mindset, temos que mudar a energia. Então hoje eu também trabalho muito, ao contrário de outros coaches, outros mentores de empreendedores, eu hoje trabalho não só estratégia, mas também dou um grande apoio a nível emocional, a nível de mindset, porque eu compreendo o quão importante mesmo é trabalharmos com estas duas coisas. Senão, não é no espaço de 3 anos que tu vais do 0 aos 5 mil euros por mês. É no espaço de 10 anos, ok? Porque se tu não trabalhares estes 2 pontos, nada feito. Eu posso-te passar a melhor estratégia de sempre e o teu mindset não está ali, não vai funcionar, ok? Pronto. Então, trabalhar relacionamento com as pessoas, trabalhares na tua confiança, trabalhares nas tuas barreiras internas, porque é que não estás a conseguir fazer algo que tu sabes que deverias estar a fazer, trabalhares no teu foco, trabalhares no teu compromisso, trabalhares na tua fé e, acima de tudo, na tua vontade de ajudar as pessoas. Acima de tudo, se isto também não estiver lá, tu não vais conseguir. Nem vale a pena começares, nem vale a pena, mais vale arrumares e colocares as coisas na gaveta e não avançares com isto, e ires trabalhar com outra pessoa, ou ires trabalhar por conta de outra, fazer outras coisas. Se tu não tens vontade de ajudar, se tu não tens vontade de estar ao serviço do outro, se tu não tens curiosidade pelas pessoas, se tu não tens abertura a ouvir, escuta ativa, a compreender o outro, nada feito. Tu não vais conseguir trabalhar com atendimentos e processos que envolvam mudança de comportamento dos outros. Lá está, na área da nutrição, na área das terapias, na área do coaching, na área, portanto, da psicologia, na área das mentorias. Se tu trabalhas em alguma destas áreas, tu vais ter de ter uma capacidade enorme de sustentar o outro, sustentar a dor do outro, sustentar, portanto, o que é que se passa com o outro e como é que tu podes ajudá-lo de uma forma neutra, levando sempre ao resultado, porque as pessoas contratam-te para tu levares as pessoas ao resultado. Nunca te esqueças disso. As pessoas não te contratam para tu dar escolinho, as pessoas não te contratam para tu, portanto, seres a melhor amiga das pessoas. Elas contratam-te para tu levá-las aos resultados que elas disseram que queriam alcançar. Então, nunca te esqueças disso. Tu és a guardiã desses resultados. Tu és a guardiã daquilo que a pessoa te disse no início e da visão que ela queria alcançar. Ok? Então, quando ela te contrata, tu dás o teu melhor para levar essa pessoa a ter os resultados que ela te disse que queria alcançar. E em momento algum, tu tens aqui, ou seja, tu tens o dever de acreditar nela, de acreditar em ti e que juntas vão conseguir colocar ainda mais força nesses objetivos. Então, hoje em dia, portanto, é assim que eu trabalho com as minhas empreendedoras, em cada uma destas fases, na fase base, na fase estrutura, na fase consistência e na fase escalar e expandir. E para isso, como eu já te disse, eu tenho aqui vários tipos de mentoria, com vários valores diferentes, para várias fases diferentes. Então, se tu tens interesse em saber como trabalhar comigo, envia-me mensagem privada, vamos conversar. Podes marcar também uma sessão 0 comigo, ou seja, podes marcar uma sessão que é totalmente gratuita, simplesmente para falarmos, para conversarmos, para eu conhecer qual é o teu momento ideal, o teu momento atual, aliás, e qual é o momento que tu queres, quais são os teus objetivos, qual é o teu estado desejado, o que é que tu queres conquistar, para percebermos juntas como é que eu te posso ajudar neste processo e que tipo de mentoria é que se calhar, não é, pode ser aqui a mais indicada para ti nesta fase. Então, se tiveres interesse em trabalhar comigo, eu posso dizer que eu sou exigente, sou muito dedicada, sou muito comprometida, portanto, para trabalhares comigo não vale a pena ficares encostada num canto, ou seja, se quiseres mesmo trabalhar comigo, eu sou intensiva, eu sou intensa para trabalhar contigo. Se quiseres essa intensidade, esse foco, esse compromisso, então, ok, provavelmente podes ser a minha aluna, podes ser a minha cliente. Caso contrário, se calhar convém ficares por aí mais algum tempo até realmente teres essa decisão, esse foco, esse compromisso e aí sim, vens falar comigo e bora lá trabalharmos juntas, combinado? Então vá, espero que esta visão desta caminhada vos tenha ajudado a perceber que ir do 0 aos 5 mil euros por mês não é uma coisa que acontece do nada, existem aqui algumas etapas a serem cumpridas e colocadas em prática e espero que agora esta visão te possa ajudar a perceber onde é que tu estás e para onde é que tu vais a seguir, tá bem? Um grande beijinho e até breve!